A plataforma X, antigo Twitter, acaba de anunciar que vai deixar as operações do Brasil, vai fechar seu escritório e isso é péssimo para a economia brasileira. Eu vou explicar o que está acontecendo e você vai entender que isso pode parecer até uma questão judicial, mas não. É um negócio grave para a nossa economia brasileira, para o nosso desenvolvimento enquanto país. Bom, pessoal, basicamente o que aconteceu agora foi o anúncio do X dizendo que vai fechar as operações porque recebeu um ofício assinado pelo Alexandre de Moraes, do STF, obrigando-os a censurar diversos usuários da plataforma. E não tem muita explicação sobre o que isso significa, ou seja, por que estão censurando essas pessoas, mas caso isso não fosse feito, eles prenderiam alguns representantes aqui da empresa no Brasil, pessoas brasileiras que trabalham na plataforma, né? Então, obviamente, o Elon Musk, como o principal sócio da plataforma, disse que vai fechar as operações. Galera, eu não vou entrar no mérito aqui sobre STF, sobre estar certo, sobre estar errado. O que eu quero que vocês entendam, né, especialmente para quem me segue e entende que quer conhecer mais sobre economia, o quanto isso é danoso para o nosso país. E por quê? Tem uma máxima aqui no Brasil, que eu não lembro exatamente quem foi a pessoa que falou, mas que diz que no Brasil até o passado é incerto. E essa instabilidade causada especialmente pelo judiciário e pelo legislativo torna o país um lugar muito inóspito para você fazer investimento, né? Ou seja, abriu uma plataforma aqui no Brasil, né, uma filial no Brasil do X, contratou diversos brasileiros muito bem remunerados, um escritório aqui na Faria Lima, ó, top, todo cheio de escorrega, todo legal, várias pessoas descoladinhas e tal trabalhando lá, e simplesmente o STF vem, muda a regra do jogo, passa ofícios e mandatos que não fazem o menor sentido, que não tem um entendimento claro, que não está muito ligado quais são as regras do jogo, e aí a plataforma é obrigada a executar algumas coisas que não estão dentro da política e da ética dessa plataforma. Isso faz com que qualquer empreendedor tenha muito receio em entrar num jogo como o Brasil. Porque é a mesma coisa você está jogando um futebol, aí você está jogando futebol e de repente o juiz apita e fala que agora vale gol de mão. Bom, peraí, mas isso não tá na regra. Não, mas agora vale. Aí tu pega a bola com a mão. Ah, pegou a bola com a mão. Não, porque eu mudei a regra de novo. Então você não consegue ter. E no final do dia, a economia é um jogo. A economia é uma competição. Você, como empreendedor, seja o que for, se você vai abrir uma padaria, se você vai abrir um salão de beleza, se você vai abrir uma oficina, existem regras no Brasil que você tem que seguir. Tem que ter um alvará, você tem que ter alguns tipos de atendimento a normas e tal. Se o governo fica mudando isso, mudando o entendimento, e a gente escuta muito isso. Ah, não, o Lula foi preso porque cometeu um monte de crime. Ah, não, a gente mudou o entendimento e agora ele não cometeu crime. Como assim entendimento? Né? A regra deveria ser clara, como diria lá o Arnaldo César Coelho. A regra é clara. E esse é o problema do Brasil. As regras não são claras. Agora imagina o Elon Musk, que além do X, ele tem a SpaceX, que poderia estar usando nossas plataformas aqui no Brasil para lançar foguete. O cara tem a Tesla. Imagina, os caras estão saindo da China, os caras estão saindo da Ásia para trazer para coisas que sejam perto dos Estados Unidos, diversas fábricas, para serem instaladas aqui no lado de cá do mundo para atender a grande demanda americana. E sabe qual é o problema no Brasil? A gente tem muito imposto e a gente tem regras que mudam toda hora. Agora você acha que o Elon Musk vai pegar e vai abrir uma fábrica da Tesla no Brasil? É óbvio que não. E ele está conversando, sabe com quem? Com o Milei, para abrir uma plataforma de produção da Tesla lá na Argentina. Agora imagina outros empresários vendo essa situação do Elon Musk, mas peraí, por que você está saindo do Brasil? Ah, meu irmão, lá eu estava jogando o jogo com uma regra, mudou a porra toda, e aí de repente eu vi o meu time brasileiro praticamente ser ameaçado de prisão se eu não atendesse regras que eu não entendo que regras são. Então veja, a economia precisa de estabilidade. Estabilidade econômica, né? Ou seja, uma moeda estável, né? A gente precisa de um país que tenha uma educação razoável, a gente tem que ter um país que tenha uma riqueza razoável, mas acima de tudo as regras, que é o legislativo que produz essas leis e o judiciário que julga essas leis, eles têm que ter estabilidade clara. Senão, para o empreendedor, não faz o menor sentido investir nesse lugar. O que está acontecendo, caso você não saiba, desde que teve a crise sanitária, que o pessoal começou a tirar investimento da China, mover fábricas de lá, eles estão procurando para onde vamos mover. E aqui no Brasil, imagina, o Nordeste brasileiro está próximo dos Estados Unidos, está próximo da Europa, está próximo da costa africana. A gente poderia usar
Ceará, a gente pode usar Rio Grande do Norte, Sergipe, tem vários, Bahia, vários lugares ali no Nordeste que poderiam ser um bom hub para investimento dessas empresas. A Nike está saindo para abrir novas empresas, a Adidas, a Tesla, enfim, a Apple. A gente pode usar o Brasil, só que isso a gente está perdendo e está perdendo de lavada. Porque desde que começou isso tudo, entrou esse governo de esquerda aí, que só quer saber de arrecadar mais, cobrando mais imposto, o que torna as empresas aqui dentro menos competitivas. E você vê um judiciário maluco que entrou numa guerra, sei lá se é com o Congresso ou com a sociedade, em que fica toda hora mudando a regra. E veja, eu não estou dizendo aqui, porque meu canal não é de falar de judiciário nem coisa parecida, eu só estou dizendo o seguinte: não se entende qual é a regra. Eu leio o que o Alexandre Moraes escreve ou o que o Elon Musk fala, eu não consigo entender exatamente o porquê que está acontecendo isso. E se você tem um judiciário que não deixa claro o que está acontecendo, é natural haver na sociedade uma certa desconfiança em relação a essas pessoas. É absurdo o que está acontecendo. O México está recebendo muitas dessas empresas que estão saindo da Ásia. A Argentina, na figura do Milei, está se aproximando muito dos Estados Unidos e vai receber esses investimentos também. Então, tem toda a relação o que está acontecendo no judiciário brasileiro com a economia brasileira. Enquanto a gente não conseguir construir uma estabilidade de regras aqui, a gente vai continuar perdendo oportunidade. E o Brasil, se tem uma coisa que ele é muito bom, ele é campeão, é em perder oportunidade. O Brasil não cansa de perder oportunidade. A verdade é essa. Espero que você tenha gostado. É triste essa notícia, né? A plataforma continua operando, mas infelizmente não mais com nenhuma presença brasileira nem no território brasileiro. Vai ser tudo feito de maneira internacional. Esse é o caminho que a gente está seguindo com esse governo, com esse judiciário e com esse legislativo. Beleza? Se você gostou, curte, comenta, compartilha e vejo você no próximo vídeo.